Muitas vezes acordamos com o peso do dia anterior nos ombros. Decisões erradas, fracassos acumulados, palavras que feriram, portas que se fecharam. O inimigo é astuto e sabe como sussurrar mentiras em nossa mente. Você nunca vai conseguir. Olha só o que você já perdeu. Você não tem valor. Mas hoje, antes mesmo que o sol se levante por completo, o Espírito de Deus sussurra uma verdade muito maior. Você não é derrotado. Você é mais que vencedor em Cristo, Jesus. Essa identidade não é baseada em performance, status social ou ausência de problemas. Ela está firmada na obra consumada da cruz. Cristo não apenas venceu o pecado, o inferno e a morte. Ele compartilhou essa vitória conosco. Em Romanos 8:37, a palavra não diz que seremos vencedores no futuro. Ela afirma que já somos, agora, mais que vencedores. Isso muda tudo. Quando você entende quem você é em Deus, as circunstâncias externas já não definem seu valor. A tempestade pode rugir, mas seu espírito permanece ancorado. As perdas podem acontecer, mas a promessa permanece viva. Em Cristo, sua identidade é invencível, porque está fundamentada no amor inabalável dele. Levante-se nesta manhã como quem já venceu. Olhe-se no espelho e veja além das falhas. Veja o propósito. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Escolhido amado fortalecido Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se ele já te declarou vencedor, quem poderá te chamar de derrotado? Em nossa caminhada com Deus, muitos acreditam que ser vitorioso é sinônimo de viver sem problemas, sem lágrimas, sem dias difíceis. Mas a verdade é que a vitória em Cristo não significa ausência de guerra. Significa presença garantida daquele que nunca perde batalhas. Romanos 8 nos ensina que somos mais que vencedores em todas estas coisas. E o apóstolo Paulo enumera angústias, perseguições, fome, perigo, espada. Ou seja, mesmo quando tudo parece nos contrariar, mesmo quando o vento sopra contra, há uma força superior operando dentro de nós. O Senhor da Glória caminha conosco nas fornalhas, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele acalma o mar, como fez com os discípulos. Ele fortalece o cansado, como fez com Elias. A vitória do cristão não é definida pela ausência de dor, mas pela certeza de que o sofrimento não é o fim da história. Em Cristo, cada lágrima tem propósito, cada queda tem redenção, cada deserto termina com mananciais de águas vivas. Você não foi chamado para se esconder dos conflitos, mas para atravessá-los com fé, sabendo que, ao seu lado, está o Rei dos Reis. Portanto, se hoje você se encontra em luta, não desanime. Essa é a exata oportunidade onde Deus manifesta sua glória. Cada batalha é um palco onde o Senhor exibe o seu poder. E quando a vitória chegar, e ela chegará, você saberá. Não foi por sua força, mas por Ele. Porque a presença dele em sua luta é a garantia da sua conquista. Romanos 8:37 nos chama de mais que vencedores. Mas o que isso realmente significa? Significa que em Cristo, a sua identidade já está definida. Você não precisa conquistar a vitória para ser chamado de vencedor. Você luta a partir da vitória que já foi conquistada na cruz. Essa é uma mudança poderosa de perspectiva. O inimigo quer que você se enxergue como alguém fraco, derrotado, ansioso, perdido, preso em erros passados e incapacitado de avançar. Mas Deus já declarou sobre você: vencedor, herdeiro, forte no Senhor, guerreiro revestido de poder. Cruz não foi apenas um ato de salvação. Foi a proclamação pública da sua vitória. Cristo venceu a morte, o pecado e o inferno. E essa vitória agora está em você. Você pode até enfrentar tribulações, mas não é um escravo delas. Pode até sentir medo, mas não é dominado por ele. Pode tropeçar, mas não permanecerá caído. Porque sua natureza, sua essência, sua posição espiritual já foi transformada em Cristo. Hoje, o céu olha para você e vê um filho, revestido, de autoridade, chamado para reinar com Cristo, para andar em fé,
para resistir ao mal, para conquistar território. Isso significa que você não está tentando vencer para agradar a Deus. Você já foi aceito por Deus para viver como quem venceu. Lembre-se, a sua identidade está em Cristo, e em Cristo você já é mais que vencedor. Muitas pessoas acreditam que viver como vencedor em Cristo significa não passar por dificuldades. Mas Romanos 8:37 é claro: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Ou seja, é em meio às tribulações, às angústias, às perseguições, à escassez, ao perigo, que a vitória se revela. A verdadeira vitória não é medida pela ausência de problemas, mas pela sua perseverança em meio a eles. É quando tudo parece contrário, quando as portas estão fechadas, quando os ventos sopram forte e ainda assim você escolhe confiar. Você continua orando, adorando, obedecendo. Isso é resistência. Isso é fé autêntica. Isso é ser vencedor no reino de Deus. Deus nunca prometeu uma vida sem lutas, mas Ele prometeu estar conosco em todas elas. Ele prometeu que nenhuma aflição será eterna, que nenhuma lágrima é ignorada, que nenhum clamor é em vão. Ele está presente na fornalha como esteve com os 3 jovens em Babilônia. Ele está no meio da tempestade como esteve com os discípulos no barco. Ele está no vale escuro como esteve com Davi no Salmo 23. A resistência é o testemunho silencioso da fé. É dizer ao inferno: você pode me atacar, mas não vai me parar. É olhar para cima mesmo, quando tudo ao redor desmorona, e crer que Deus está agindo. A vitória de Cristo em sua vida não significa que você nunca cairá, mas que ao cair, você se levantará fortalecido. Significa que você não luta sozinho e que em cada batalha há um Deus que te sustenta com sua destra fiel. A prova pode ser grande, mas o Deus que está com você é maior. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo nos revela um segredo espiritual profundo. Não é na nossa própria força que vencemos, mas no poder do Espírito que habita em nós. Quando ele afirma que somos mais que vencedores, não está exaltando a capacidade humana, mas a graça divina que nos capacita a resistir, avançar e triunfar, mesmo nas situações mais adversas. Muitas vezes, tentamos lutar sozinhos. Pensamos que, se nos esforçarmos mais, se formos mais disciplinados ou mais fortes emocionalmente, conseguiremos vencer as batalhas da alma. Mas há um limite para a força humana. Há momentos em que a alma se cansa, o coração vacila e as emoções se esgotam. É aí que entra o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o combustível da nossa fé, a fonte de consolo nas madrugadas silenciosas, o fôlego divino que nos levanta quando tudo ao redor tenta nos derrubar. Ele não apenas nos guia, ele nos fortalece. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não temos mais palavras. Ele nos faz lembrar das promessas quando a mente tenta nos afundar em dúvidas. A verdadeira vitória não é conquistada pela força do braço, mas pela dependência do Espírito. É quando nos rendemos totalmente a Deus que Ele começa a operar plenamente em nós. Não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre confiar em quem é forte por você. Quando reconhecemos nossa fraqueza e nos abrimos à ação do Espírito, então experimentamos um poder que excede o entendimento humano. É essa presença viva e ativa de Deus em nós que nos faz mais do que vencedores. Não pela nossa capacidade, mas pela graça que opera através de nós. Quando a palavra de Deus declara que somos mais que vencedores, ela não está se referindo apenas a vitórias temporais, como resolver um problema financeiro, superar uma enfermidade ou vencer uma crise emocional. A vitória em Cristo vai além do agora. Ela atravessa o tempo e alcança a eternidade. Ela não se limita às circunstâncias visíveis, pois está firmada em uma promessa eterna. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, nos mostra que nenhuma tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada pode nos separar do amor de Deus. Ele está dizendo que mesmo quando tudo parece desmoronar aos nossos olhos humanos, a vitória já foi conquistada na cruz e selada com a ressurreição de Jesus. Isso significa que nem a morte tem a última palavra. Em Cristo, vencemos não apenas os obstáculos diários,
mas também a condenação eterna. Fomos libertos da escravidão do pecado, da culpa e da morte espiritual. Já fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado. Colossenses 1:13. E isso é mais do que vitória. É redenção, é glória, é eternidade com Deus. Essa perspectiva muda tudo. Quando sabemos que nossa vitória é eterna, não nos desesperamos com as batalhas temporárias. Podemos enfrentá-las com coragem, com paz no coração, com confiança serena, porque sabemos que o que nos espera é muito maior do que qualquer dor que possamos enfrentar aqui. A verdadeira vitória é saber que, mesmo quando o mundo diz que perdemos, aos olhos de Deus estamos avançando para a glória que jamais se acabará. A vitória em Cristo é presente em meio à guerra e é também a certeza do descanso eterno após cada batalha. Somos mais do que vencedores, porque já temos um lugar preparado com Ele, e isso ninguém pode nos tirar. Ser mais que vencedor não é apenas uma promessa espiritual, é um estilo de vida. Não se trata de triunfalismo vazio, nem de negar as dificuldades, mas de carregar dentro de si a convicção de que Cristo já venceu por nós e que essa vitória transforma cada passo que damos. Quem crê nessa verdade não caminha mais cabisbaixo, não vive refém do medo, nem fala como quem foi derrotado. Vive como quem já venceu, porque sabe quem luta por ele. Essa mentalidade muda a forma como enfrentamos cada dia. Ao acordar já não dizemos, será que vou conseguir? Mas sim, com Cristo já sou mais que vencedor. Nossa oração deixa de ser apenas um pedido desesperado por livramento e passa a ser uma declaração de fé, um louvor antecipado, uma gratidão pela resposta que já está a caminho. Viver proclamando a vitória é também inspirar outros a crerem. É testemunhar com atitudes, com palavras, com decisões. É escolher a esperança em vez do desânimo, a perseverança em vez da desistência, o perdão em vez do ressentimento. É olhar para as pessoas ao nosso redor e com humildade e compaixão dizer: você também pode vencer, porque há um Salvador que luta por você. Cristo não nos chamou para sermos sobreviventes espirituais, mas testemunhas vivas da sua glória. Quando vivemos como mais que vencedores, não apenas suportamos o dia mau, nós o vencemos com dignidade, fé e propósito. Tornamo-nos cartas vivas do Evangelho, espelhos que refletem a força, o amor e a graça de Deus. E quando proclamamos essa vitória com a vida, o inferno treme, o céu se alegra e o reino de Deus avança. Porque não é nossa força, mas a de Cristo em nós. E aonde quer que formos, levamos junto o testemunho de que em todas estas coisas, sejam elas lágrimas, perdas, desafios ou lutas, já somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã, antes que qualquer outra voz tente dominar os meus pensamentos, eu escolho ouvir a Tua voz que declara: em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E é nessa promessa que me apoio, é nessa certeza que descanso, e é nessa fé que começo o meu dia. Eu te louvo, Senhor, porque a vitória que tenho não depende da força dos meus braços, nem da ausência de lutas, mas da Tua presença fiel, que me sustenta mesmo quando tudo ao meu redor parece desmoronar. Tu és o Deus que não apenas me dá a vitória, mas que me faz mais do que vencedor, mesmo em meio às dores, perdas e incertezas. Nesta manhã, eu me prostro diante de Ti para reconhecer que, por mim mesmo, nada posso fazer. Mas com o Senhor ao meu lado, posso enfrentar o impossível. Tu és o Deus que transforma o fraco em forte, o abatido em valente, o humilhado em exaltado. Por isso eu rejeito todo sentimento de derrota, de incapacidade, de medo e de vergonha. E eu recebo a Tua unção de força, coragem e convicção. Pai, muitas vezes me vejo cercado por desafios que parecem maiores do que eu. Mas hoje eu me lembro de que não estou sozinho. Tu és o Deus que peleja por mim. Tu és o Senhor dos exércitos e os Teus anjos acampam ao meu redor. Eu não preciso temer, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o meu escudo, minha fortaleza, meu socorro bem presente na angústia. Senhor,
Que neste dia eu possa caminhar com essa identidade, a de um filho amado que já tem a vitória garantida. Não importa o que venha contra mim, eu sei quem luta por mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Que eu não me curve diante das ameaças da vida, nem me cale diante da opressão espiritual, mas que eu declare com ousadia: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu te peço, Senhor, renova hoje a minha mente. Livra-me da mentalidade de escravidão, de miséria, de inferioridade e preenche o meu coração com a fé que vence o mundo. Que cada passo que eu der hoje seja em direção à promessa que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver preso ao passado, nem com medo do futuro. Eu quero viver cada dia como alguém que crê na Tua palavra e que vive para Te glorificar, mesmo em meio às batalhas. Senhor, que nesta manhã eu possa sentir o Teu Espírito me fortalecendo, me renovando e me dando discernimento. Que toda cilada do inimigo seja desfeita. Que toda seta lançada contra minha mente, contra minha família, contra meus sonhos, seja agora repreendida pelo poder do nome de Jesus. E que toda maldição, palavra contrária ou jugo espiritual seja quebrado, porque a vitória é minha em Cristo. Pai, se hoje eu tiver que enfrentar dificuldades, dá-me a graça de permanecer firme. Se lágrimas caírem, que sejam regadas pela esperança. Se portas se fecharem, que a minha fé continue declarando que o Senhor tem caminhos mais altos para mim e que eu jamais esqueça que a Tua vitória em minha vida não é apenas para mim, mas para que eu seja luz em meio às trevas, sal da terra, esperança para quem perdeu a fé. Que a minha vida seja um testemunho vivo de que vale a pena confiar em Ti, lutar com dignidade, perseverar com coragem e andar pela fé. Hoje eu não desperto apenas para um novo dia. Eu desperto para uma nova guerra, mas também para uma nova conquista, porque aquele que me chamou é fiel para cumprir cada promessa. E mesmo que eu ainda não veja a bênção com os olhos naturais, eu declaro em espírito: a vitória já é minha. A batalha já foi vencida na cruz. Eu sou mais que vencedor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por me lembrar que eu não fui chamado para ser derrotado. Fui chamado para ser filho, para ser herdeiro, para ser instrumento do Teu poder. E nesta manhã, eu visto a armadura da fé, levanto a cabeça, abro o coração e sigo adiante, com a certeza de que Tu estás comigo e nunca me deixará. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários, curta o vídeo e compartilhe. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas orações poderosas todas as manhãs. Que o seu dia seja iluminado com a presença de Cristo. Que Deus te abençoe grandiosamente.